Muito bem, muito bom dia a todos. Uma alegria renovada estar novamente aqui com vocês para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, né? Recomeçamos sábado passado, foi uma bênção ter aqui os amigos conosco e a nossa ideia aqui nessa classe é de investigarmos a Bíblia, estudarmos atentamente, cuidadosamente a Palavra de Deus, com uma boa interpretação da Bíblia, para que nós possamos compreender a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida, né? Eu vou fazer um resumo bem rapidinho aqui do tema que nós vimos sábado passado, somente para relembrar aqui a nossa memória, né? Nós iniciamos aqui o tema da boa interpretação da Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia, analisando a própria Bíblia e vendo que a própria Bíblia, ela mostra a necessidade de ser interpretada, né? Então, o estudante da Bíblia, quando vai à Bíblia para aprender de Deus, ele precisa saber que precisa fazer uma boa interpretação do estudo para que ele possa saber exatamente o que é que Deus quer falar ao coração dele, né? Porque a gente viu aqui sábado passado que às vezes interpretações errôneas do texto bíblico acaba nos levando a conclusões erradas, né? E o próprio Jesus, a gente viu aqui sábado também, ele sentiu a necessidade disso, de que a Bíblia precisava ser interpretada, quando ali no caminho de Emaús ele encontrou aqueles dois discípulos e viu que eles estavam com uma interpretação errônea da Bíblia, daquilo que a Bíblia falava a respeito dele próprio, né, de Jesus. E aí o texto diz que Jesus começou desde Moisés até os profetas e tal, explicando a Bíblia para aqueles dois discípulos. Depois a gente viu que por conta dessa questão de interpretações diferentes, né, uma das outras, nós temos hoje uma gama muito grande de igrejas cristãs, né, porque cada um interpreta a Bíblia da sua forma, de uma forma diferente. E aí a pergunta sempre vem à mente, né? Se tem várias interpretações, várias denominações, qual delas é a verdadeira? Qual que eu devo seguir, né? Se alguém pensa de um jeito, interpreta a Bíblia de um jeito, o outro do outro, com quem está a verdade? E a gente viu que todos dizem que estão com a verdade, né? Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião, ele vai achar que ele está na verdade, assim como nós, adventistas do sétimo dia, também achamos, né? E o que é que difere aí é que qual é a verdade que é a verdadeira, né? Então, é que há de haver um critério, né, para que a verdade seja embasada na própria Bíblia, né? A Bíblia tem que referendar essa verdade e não ser uma verdade porque eu acho que é verdade, né? E muitos cristãos, inclusive adventistas, também não têm essa noção muito bem clara, né? Por que que você acredita na doutrina da igreja adventista, né? Por que que você acredita no sábado? Você tem uma boa base bíblica para defender aquilo que você acredita, né? Aquilo que você acha que está certo. Então, esse é o tema do nosso estudo e eu quero dar continuidade aqui, né, a esse tema, hoje avançando um pouco mais nessa compreensão da Palavra de Deus. Eu quero iniciar esse estudo aqui convidando você para abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 10. Eu quero ilustrar esse tema
boa interpretação da Bíblia com a própria Bíblia, né? Com textos e passagens que se encontram na Bíblia. Ali no livro de Atos, no capítulo 10, nós temos uma história, um relato que é bastante complicado para nós adventistas do sétimo dia. É um texto bastante complicado. Por quê? Porque há muitas interpretações a respeito desse texto, né? Esse relato está aí no capítulo 10. Você conhece a história, né? Daqui a pouco a gente vai ler aí. Mas resumindo aqui um pouco a história. Pedro teve uma visão, né? Era mais ou menos ali por volta do meio-dia, hora do almoço. Pedro já estava com fome, esperando sair a comida. Deitou-se ali lá em cima na casa e aí teve uma visão. E qual era a visão? Qual foi a visão que Pedro teve? A visão de um lençol que descia do céu. E o que é que tinha nesse lençol? O lençol estava repleto do quê? Você conhece a história? Repleto de animais, né? Não só animais imundos. A Bíblia diz assim, quadrúpedes, né? E animais imundos. Então tinha animais puros também, animais limpos. Depois a gente vai analisar o texto. E uma voz falava do céu para Pedro. O que é que a voz dizia? Pedro, se levanta, mata e come os animais. Por quê? Porque Pedro estava com fome, não é isso? Mas então qual é a resposta que Pedro dá? Ele entende que é Deus falando com ele, né? Qual é a resposta que Pedro dá para Deus? Não, de modo nenhum, Senhor. De modo nunca comi coisa desse tipo, então de modo algum vou comer isso daí. E aí qual é a resposta que Deus dá para Pedro? E aí é que está a história. Toda a polêmica está em torno dessa resposta. Deus diz, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. É a resposta de Deus, tá certo? E por causa dessa resposta, o que é que as pessoas pensam por aí? Que agora nós estamos liberados para comer qualquer tipo de animal. Porque se Deus disse, olha, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, e mandou ele matar e comer, então todo mundo pensa por aí que a gente está liberado para comer qualquer tipo de animal. E você já deve ter ouvido muito essa história por aí, né? No meio cristão tem muita essa questão, pessoas que acreditam realmente assim que Deus liberou os animais para serem comidos. Por isso que aí comem todo tipo de animal e há uma raça de pessoas que comem qualquer animal, né? Vocês conhecem muito bem. Qualquer tipo de animal. Rastejou, se movimentou, eles comem. Mas nós vamos ver o texto com cuidado, porque eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa questão. Quando você não interpreta o texto corretamente, você incorre em decisões errôneas, né? Por que algumas pessoas acham que pode comer tudo? Né? Pessoas cristãs, eu estou falando, de igrejas cristãs, que pode comer qualquer animal. Porque interpretam esse texto erroneamente. Acham que Deus liberou aqui os animais todos para serem comidos. Tá certo? Então vamos ler o texto aí. Eu quero pedir para alguém ler Atos 10 a partir... Vamos ler o verso 14 e o 15. E vamos ver o que é que estava acontecendo ali. Vamos ver com cuidado. Lembra que sábado eu disse assim, a Bíblia deve ser lida com cuidado, com zelo, com dedicação, né? Procurando extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Tá certo? Então, vamos ver com cuidado o que é que o texto está dizendo. Alguém pode ler para a gente? Eu posso. Mas Pedro respondeu,
De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Ok. Veja que a resposta de Deus não está centralizada no imundo. Ele acabou de ler ali, não, o que Deus purificou não considere comum, não é? Não é o imundo que Deus está falando. Ele diz, não considere comum aquilo que eu purifiquei. Então, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, irmãos. Se eu não for capaz de entender esse texto, né, no seu contexto, se eu não souber o que estava acontecendo ali nos dias de Pedro, eu sou incapaz de entender o que está acontecendo aqui. E a Bíblia é assim. Quando você se depara com um texto, e se ele não está muito claro, não é? Porque tem textos na Bíblia muito claros, que não precisa você se preocupar muito em pensar. Tem um texto lá, Jesus chorou. Não tem o que pensar a respeito disso. Jesus chorou, ele chorou, né? Então, quando você se depara com um texto assim, você precisa fazer perguntas ao texto, você precisa raciocinar, ver o contexto, ver o que estava acontecendo, para poder entender. E aí você tira, então, as conclusões corretas. Então, esse é um texto que eu não consigo explicar corretamente se eu não souber o que estava acontecendo ali. Eu quero que você dê uma olhada aí no verso 28, do mesmo capítulo que ele leu. Deixa eu fazer só um pequeno resumo aqui antes. O que estava acontecendo aqui? Pedro estava ali com fome, esperando a hora do almoço, teve a visão do lençol com os animais. Jesus tinha já falado com Cornélios, né, que era um homem que queria seguir a Deus, um homem de fé, e Deus desejava que Pedro fosse até a casa de Cornélio para conversar com ele, batizá-lo e convertê-lo, né? Cornélio não era judeu. Não era judeu, era um gentil. Aí vamos entender a história exatamente. Que eles chamavam de gentil quando não era um judeu, né? Qualquer pessoa de outra raça que não era um judeu era chamado de gentil. Muito bem. E Deus queria que Pedro fosse à casa de Cornélio, né? Então, se revelou primeiro a Cornélio, depois se revelou a Pedro, e se revelou a Pedro com essa imagem, com essa visão, esse sonho do lençol. E aí Pedro vai até a casa de Cornélio. Então, agora no verso 28, leia para mim aí o que acontece ali no verso 28 desse mesmo capítulo. No momento que Pedro chega à casa de Cornélio. Alguém pode ler? E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Muito bem, veja. Pedro, aí nessa ocasião, Pedro já tinha entendido, né, a questão, mas a gente vai voltar nela. Pedro vai lá e olha que Pedro diz, olha, vocês bem sabem, né, que é proibido a um judeu se juntar com alguém de outra raça. Pedro entra na casa de Cornélio já falando isso. Falou, olha, eu estou aqui, mas vocês sabem que é proibido para um judeu vir na casa de uma pessoa de outra raça. Pedro já entra se explicando, não é? A juntar-se com alguém. Ora, desde quando a Bíblia ensinou isso? Então, algo estava acontecendo aqui. Algo estava acontecendo, né? Então, acontece, queridos, que os rabinos eram as pessoas que ensinavam esse tipo de coisa, de que era proibido para um judeu se juntar com um gentio, entrar na casa dele, se associar a ele, fazer amizade com ele. E por que eles ensinavam?
porque eles tinham um conceito errôneo. E o que é que eles diziam? Eles diziam, se um judeu circunciso, um judeu que já havia sido circuncidado, ele entrasse na casa de um gentio incircunciso, o judeu se contaminaria com aquela pessoa, com o gentio incircunciso. Ele estaria contaminado religiosamente falando, né? Cerimonialmente falando. Estaria contaminado. Então, quero chamar a atenção para você entender bem, para outro texto, agora vai em João, capítulo 18 e o verso 28. Vou pedir para o Silas ler para a gente aqui. João, capítulo 18 e o verso 28. Vamos construir aqui essa ideia de interpretação errada e vamos ver o que estava acontecendo ali. Conseguiram achar? Pode ler. Depois levantaram Jesus da sua casa de Caifás para o Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. A refeição da Páscoa, né? Outras Bíblias falam a refeição da Páscoa. Então veja o que acontece aqui. O que estava acontecendo aqui? Jesus havia sido preso, levado para Pilatos, antes para Anás e Caifás, depois para Pilatos. E os judeus, os sacerdotes, os rabinos e tal, que queriam crucificar Jesus, foram lá para fazer uma pressão com Pilatos para que julgasse Jesus culpado. Só que quando eles chegam na casa de Pilatos, e Pilatos era um gentio, o que é que eles fazem? O que é que o texto disse ali? Eles não quiseram entrar na casa de Pilatos, para não se contaminar com Pilatos, porque era Páscoa e eles queriam tomar a refeição. E se eles entram e têm contato com o gentio, eles iriam se contaminar cerimonialmente e não poderiam tomar a refeição da Páscoa. Tá certo? É isso que o texto disse ali em João. Então veja, Pedro tinha essa noção, esse conceito. Por isso que ele entra na casa de Cornélio e fala assim, olha, vocês sabem que eu não posso estar aqui. Não é proibido. Um judeu está aqui na casa de uma pessoa de outra raça. E veja um exemplo aí. Os judeus chegaram lá, não quiseram entrar na casa de Pilatos para não se contaminarem, né? E o que é que acontece? Foi isso que Pedro disse para Cornélio, né, naquela ocasião, e era exatamente isso que os rabinos ensinavam. Irmãos, os judeus rabinos, eles se tornaram tão fechados entre eles, né, tão preconceituosos, que eles tinham um preconceito muito grande contra as pessoas de outra raça, os incircuncisos, como eles chamavam. De forma que eles não mantinham relação, eles não conversavam, eles não apertavam a mão, ele não tinha relacionamento com essas pessoas e muito menos comiam na casa deles, né? Lembro que Jesus foi muito criticado por isso, porque comia com pecadores, porque se juntava com essas pessoas. Então, Jesus nunca ensinou isso. E aqui já mostra o que está na palavra, né? Que Jesus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção. Deixa claro. Exato. Depois, Jesus ressuscita Paulo, né? Ali naquela viagem de Damasco, e fala para ele, vai pregar aos gentios. Paulo era um apóstolo que foi pregar exclusivamente aos gentios, né? Porque Deus nunca fez acepção de pessoa, mas os rabinos ensinavam isso. E depois nós vamos ver aí um pouco mais para frente, como os rabinos ensinaram coisas erradas. E Jesus veio desconstruir essas coisas, né? Então, olha a situação. Deus agora precisa trabalhar com Pedro, precisa trabalhar no coração de Pedro para tirar esse conceito adquirido dos rabinos erroneamente, né? E Deus leva Pedro até a casa de Cornélio. O Espírito Santo diz, vai com esses homens e vai lá na casa de Cornélio. Veja como Deus trabalha. Deus levou ele até a casa de um gentio. Falou, entra, né?
Então Deus precisa quebrar esse preconceito na cabeça de Pedro, que havia estado com Jesus 3 anos e meio, havia aprendido de Jesus, conhecido a Jesus, não é? Um dos apóstolos mais proeminentes de Cristo, e tinha esse conceito errôneo. E nós, queridos, muitas vezes temos conceitos errôneos a respeito daquilo que Deus quer ou não quer, né? Por isso, o estudo da Bíblia com cautela, né? Com dedicação, é importante para o cristão. Veja, Pedro tinha passado 3 anos e meio com Cristo, tinha aprendido diretamente do Deus Criador, né? No entanto, ele tinha esse conceito, né? E esse conceito, os judeus chamavam, eles criaram esse conceito e chamaram de contaminação por associação. Então, o que quer dizer isso? É que uma coisa pura, uma coisa limpa, quando entra em associação com uma coisa impura, ela se contamina. Era um conceito. Qualquer coisa pura, em contato com uma coisa impura, ela se tornaria impura, né? Então, era um conceito de contaminação por associação. Então, veja, o que aconteceu aqui com Pedro e a história do lençol? Pedro estava com fome, era a hora do almoço, diz a história. Ele poderia muito bem pegar os animais puros, limpos, que estavam no lençol, porque o texto diz que estava cheio de quadrúpedes e animais impuros, não era só impuro. Poderia pegar o limpo e matar e comer. Qual era o problema? Mata o limpo, né? Mata o puro e come, e deixa o impuro. Mas qual era o problema? É que, por causa desse conceito de contaminação por associação, Pedro dá aquela resposta que ele leu ali: de modo algum eu jamais comi qualquer coisa comum e imunda. Vejam que o texto não diz somente qualquer coisa imunda. O texto que ele leu lá. Nunca comi coisa comum nem imunda. O comum ali era o limpo que havia agora se tornado impuro em associação com o imundo, com o impuro que estava no lençol. Então, esse era o conceito que Pedro tinha. Uma vez que teve associação, agora nem o limpo eu posso comer. Tá certo? Por isso que ele não, Senhor, jamais comi qualquer coisa comum, qualquer coisa que tenha entrado em contato com o impuro, ou a coisa impura, o imundo. Nunca comi. Foi a resposta de Pedro, né? E aí, quando Deus dá a resposta para Pedro, veja como é importante você analisar o texto bíblico, né? Quando Jesus dá a resposta para Pedro, ele diz assim: não considere comum, não considere impuro o puro que entrou em contato com o impuro, não considere comum aquilo que eu nunca disse que era. Então Deus está falando do comum. Veja, qual é o conceito que você tem que ter também em mente quando lê isso daqui? O imundo, o animal imundo, está lá registrado em Levítico 11. Né? Depois você dá uma olhada em casa, com calma, o capítulo todo de Levítico 11. Ali em Levítico 11, Deus diz quais são os animais que devem ser comidos e os que não devem ser comidos. Não é isso? E Deus não muda isso. A resposta de Deus não muda isso. O imundo continua sendo imundo. Deus está dizendo para Pedro, a respeito do comum, para ele não considerar o comum como sendo imundo, simplesmente porque teve associação, teve contato com o imundo. Né? Então, a ideia aqui por trás, na verdade, não tem nada a ver com comida. Não tem nada a ver com comida. Aqui o assunto não são os animais puros ou impuros. Aqui Deus está querendo quebrar um preconceito que Pedro tinha com relação aos gentios, porque achavam que os gentios eram pessoas que não mereciam, eram imundos. Né? Tinham que ser, se quisessem vir para
a religião judaica tinha que se circuncidar. Lembra dessa briga toda? Paulo teve um problema sério para tirar esse conceito, né, da questão da circuncisão, escreveu cartas. Por quê? Porque os rabinos tinham formado esses conceitos errados, né? Então, ali no Levítico 11 é muito claro, e Deus não mudou aquilo, não mexeu em Levítico 11. O comum era o limpo, o animal limpo que havia se tornado imundo no conceito dos rabinos, né, por causa da associação, contaminação por associação com o imundo, porque estavam juntos no mesmo lençol. Então Pedro está dizendo assim: Senhor, eu não posso comer o imundo, porque nunca comi o imundo. Um judeu não comeria um animal imundo, né? Mas também não posso comer agora o comum, porque o comum agora não é mais comum, não é mais limpo. É o limpo que se tornou impuro em contato com o imundo. E aí então Deus diz que não considere comum, ou seja, não considere contaminado, né, aquilo que eu nunca declarei imundo. Então, veja, Deus não está alterando a resposta dele, o imundo continuava sendo imundo, né? O que Deus queria ali era mostrar para Pedro que o comum, ou seja, o animal limpo que estava ali, não era contaminado com a associação com o imundo, né? Isso era o que os rabinos ensinavam, mas que Deus nunca disse isso. Agora veja uma coisa, as pessoas daquela época, eles podiam ter gato e cachorro em casa? Podiam? Sim ou não? Sim, podiam. Agora, gato e cachorro são animais puros ou impuros? Posso comer gato e cachorro? Não. São animais considerados impuros. Mas tem nações, tem raça que come tudo que se move, né? Mas não cristãos, né? Animal, gato e cachorro são animais impuros para comer. Mas você pode ter em casa. E o contato com esses animais não te torna impuro. Tá certo? Eles são impuros. Mas você ter contato com eles não te torna impuro, né? Veja outra coisa. O jumento é um animal puro ou impuro? Imundo. É imundo? Não podemos comer jumento. Jesus andou num jumentinho e entrou em Jerusalém. Contato direto ali com ele. Teve algum problema? Nenhum. Então esse conceito de contaminação por associação não existia. E Deus estava ali querendo quebrar esse conceito na cabeça do apóstolo. Tá certo? Então, o problema de Pedro era uma má compreensão desse conceito de contaminação por associação. E muitas vezes a gente tem má compreensão da Bíblia. Então é esse ponto que eu quero chamar a atenção. Às vezes a gente interpreta mal a Bíblia, né? Então, interpretar mal pode nos levar a decisões errôneas. Então, o problema de Pedro não era o imundo. Veja, não era um animal imundo. O imundo continuava sendo imundo, né? Ele jamais comeria um imundo como judeu, nunca comeu e jamais comeria, né? E o problema era o limpo, que estava no lençol em contato com o imundo, e Pedro achava que agora o limpo ele não podia mais comer, porque teve associação, teve contato com o imundo. Mas Deus, na sua resposta, mostrou que ele nunca mexeu no conceito do que é imundo e o que é puro, né? Deus, quando diz não considere comum aquilo que eu nunca considerei. Então Deus não está dizendo assim, não considere imundo, né, os animais imundos, aquilo que eu purifiquei. Deus não está mexendo no imundo. O imundo continua sendo imundo de Levítico 11. Mas Deus chama a atenção de Pedro para o comum, aquele que era limpo, que estava junto com o lençol, que agora Pedro chama de comum, porque teve associação.
Tá certo? Então, queridos, como eu ressaltei aqui no primeiro estudo, se eu não souber colocar o texto em seu contexto, se eu não souber o que está acontecendo ali, naquilo que eu estou lendo, né, eu não vou ser capaz de entender o texto bíblico corretamente e posso tirar conclusões errôneas. Tá certo? Na resposta de Deus, quando você faz uma leitura rápida do texto, é por isso que a Bíblia não é recomendado você ler a Bíblia, né? Você pode ler se você quiser. Tem gente que gosta de fazer o ano bíblico, né? Começa janeiro, dia 1º, começa fazendo o ano bíblico, vai até 31 de dezembro. Não é nenhum pecado, você pode ler. Mas a Bíblia foi feita para ser estudada, né? Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinar não é dar uma lida rápida, né? É mergulhar no texto bíblico, fazer perguntas ao texto, né? No próximo estudo eu quero falar com você exclusivamente sobre a Bíblia, como ela foi construída, como ela foi escrita, quais são os cuidados que você tem que ver naquilo que você está lendo, o que é você entender bem se você está lendo história, se você está lendo poesia, se você está lendo profecia, se você está lendo biografia, se você está lendo cartas. Você tem que saber o que você está lendo, né? A Bíblia não é para você dar uma lida rápida, porque muitas interpretações errôneas que tem aí por causa dessa questão de animais está exatamente por causa dessa leitura rápida no texto e simplesmente ficar com aquilo. Deus, a resposta de Deus: não considere comum aquilo que eu purifiquei. Pronto, acabou. Então Deus liberou aqui, a gente pode comer qualquer tipo de animal. Tá certo? Eu gosto de citar um exemplo que é bem pertinente a essa questão. Eu tenho uma amiga que mora na Itália. Era uma amiga de adolescência e tal. E um dia, ela voltando aqui ao Brasil, a gente se encontrou e ela disse assim: Osmar, na minha igreja, na Itália, tem um caso interessante. Quando sobe uma mulher no púlpito para pregar, metade da igreja vai embora para casa. Não aceita. Não aceita que a mulher pregue. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: não concordo que a mulher fale ali na sinagoga. Então, por causa dessa interpretação, eles não aceitam que uma mulher suba e assuma o púlpito. O cristão do Brasil também. Também não aceita. Então, veja, se você vai analisar esse texto e vai ver o que Paulo fala depois das mulheres, Paulo enaltece as mulheres, fala que elas são uma bênção para ele no evangelismo. No evangelismo, não é cuidando da comida nem em casa, não. No evangelismo, ele fala da Evódia, que é uma grande mulher que ajudou muito a ele. Então, Paulo não tinha esse conceito. Então, você precisa entender o que estava acontecendo ali. O que Paulo escreveu ali, naquele momento, naquela carta, aquela questão? Tinha um objetivo. Percebe? É assim que a gente tem que estudar a Bíblia. No contexto, no seu contexto histórico, no seu contexto literário, né, um contexto imediato. Às vezes, um texto, já dou a palavra, não é muito claro quando você lê, mas outro autor fala daquele assunto, e aí você vai lá e vê que aquele outro autor esclarece melhor aquele assunto, né? Porque cada autor se dedicou a escrever de acordo com o seu intelecto, com a sua visão. É outra coisa que eu quero explorar aqui. Deus não ficou ditando as palavras no ouvido do escritor para ele escrever, né? Deus deixou que ele fluísse com a sua intelectualidade. Então, por isso que cada um escreve de um jeito, um escreve melhor, né? Outro escreve mais simples, não é isso? Porque cada um escreveu com a sua intelectualidade. Deus inspirou, mas deu esse direito, tá certo? Pois não, alguém levantou a mão. Eu não sei se você vai mencionar que o verso 34, por exemplo, fala no caso, o contexto. Você está falando... 34
do ato 10. Sim, porque... Então falou Pedro, dizendo, reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, verso 34. Então, você percebe como esse capítulo, as pessoas não vão até o final. Se for até o final, vai ficar entendendo o que estava acontecendo, não é? Pedro dá essa resposta. Pedro entendeu, né, o que Deus queria que ele fizesse. Aí ele começa chegando lá dizendo, olha, vocês sabem que não é proibido eu estar aqui, mas agora eu entendi o que Deus quer me dizer. E aí ele relata depois no capítulo 10. Mas as pessoas muitas vezes ficam apenas com o texto e não o contexto. Então, queridos, aprendamos isso. Nunca fique apenas com o texto, tá certo? Porque pode lhe dar uma impressão errada do que Deus quer dizer. Fique com o contexto. E se naquele contexto ali, talvez, daquele capítulo, ainda não está muito claro, às vezes outros capítulos do mesmo autor esclarecem, ou outro autor em outro livro esclarece, mas Deus deixou todas as chaves dentro da Bíblia para que nós pudéssemos ter uma boa interpretação. Pois não. O que eu acho assim, tremendo e maravilhoso, né, é que esse texto, livro, nos retrata os dias de hoje, pessoas em relação às pessoas. É até uma redundância, né? Mas é assim. Acepção de pessoas, né? Fazer acepção. Mas não posso. E nos mostra hoje. Que realmente o texto não se refere a animais, se refere a nós. A pessoas. Né? E o próprio Jesus, eu sei que no momento, mas o próprio Jesus se permitiu, como homem, né, vir da linhagem de uma mulher que era uma prostituta. Né? Aí mostra que Deus não faz acepção. Não faz acepção, exato. Então, a questão aqui é que Deus queria quebrar o preconceito que Pedro tinha adquirido dos rabinos erroneamente, né? E Jesus falou muito a respeito dos rabinos, a gente vai ver mais tarde, né, em outros estudos, como Jesus falou assim, ouvistes o que foi dito? Quem foi que disse aquilo? Eram os rabinos. Ouvistes o que foi dito? Eu vou dizer para vocês, não é nada disso, é isso aqui. Aí ele conserta a questão, né? É fantástico, a Bíblia é fantástica e precisa ser estudada com calma, né? Dedique tempo para estudar a Bíblia, né? Tempo sossegado, né? Sem a correria, os atropelos. Então, a Bíblia deve ser estudada assim. E outra coisa, queridos, nós precisamos estar cientes de uma coisa. Os livros bíblicos, eles foram escritos numa época muito distante da nossa. Muito distante. Numa cultura muito diferente da nossa. Num idioma muito diferente do nosso. Então, existem alguns desafios que o estudante da Bíblia precisa levar em conta, né? A cultura daquela época é muito diferente da nossa cultura ocidental. Você não pode achar que um texto que foi escrito para aquelas pessoas que viviam daquela forma, né, com aquela cultura, sirva para a cultura que você vive hoje. Não é isso? Você tem que entender isso. E ver que tem algumas diferenças, algumas coisas que são diferentes. E extrair dali aquilo que é bom e que pode ser aplicado. Lembra que eu falei sábado passado? Existe na Bíblia uma transcendência dos livros, de forma que aquilo que foi escrito no Velho Testamento, para o povo do Velho Testamento, para aquelas pessoas que tinham aquela cultura, ele serve também para a nossa vida espiritual. Há uma transcendência na Bíblia. As cartas de Paulo, que escreveu para as igrejas, tratando de assuntos pertinentes àquela igreja, né? As cartas de Pedro, João, também servem para nós porque tem essa transcendência. A Bíblia foi escrita não diretamente para nós, mas ela nos alcança nos dias de hoje. Agora, você precisa levar em conta essa questão toda quando lê a Bíblia, para saber que você está inserido numa cultura diferente,
num idioma diferente. Temos algumas dificuldades com relação à tradução a palavras em hebraico. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Novo Testamento em grego. Então, essas línguas têm algumas dificuldades quando traz a palavra para o português, para que a palavra do português possa exprimir realmente a ideia que o autor teve quando escreveu lá em aramaico, por exemplo, ou em hebraico, né? Um exemplo bem rápido aqui é a questão da palavra vinho. Palavra vinho. A palavra vinho veio na tradução para o português, para a nossa Bíblia do português, tudo como vinho. Então, mas existiam vários tipos de vinho. Tinha o vinho alcoólico, aquele que deixa a pessoa bêbada, aquele que não é tomou e ficou bêbado, não é? E existe o vinho suco de uva que não faz mal, que não é fermentado, que não tem álcool, que foi aquele que Jesus fez o milagre lá, o seu primeiro milagre lá em Caná, transformando as águas em vinhos. Então, há várias palavras diferentes para vinho, no grego, no hebraico, só que para o português veio tudo como vinho. Então, qual é a impressão que dá? É que Jesus transformou as águas em vinho alcoólico. Noé tomou vinho alcoólico. Não é? Então, essas coisas a gente precisa levar em conta. Levantou a mão? Sim, eu só queria fazer um comentário, se me permite, a respeito das cartas de Paulo, né? Sim. O amigo falou que a pessoa levanta porque as mulheres. Agora, eles não sabem para quem Paulo estava falando, né? Porque Exato. a cidade era uma cidade e eles não analisam as viagens. Havia um problema. É. Eu falei isso aqui sábado passado. Paulo escreveu aos Gálatas que havia um problema na igreja da Galácia. E Paulo trata desse problema lá. Coríntios a mesma coisa, não é? Romanos a mesma coisa. Havia um problema, estava acontecendo lá, e Paulo, para ajudá-los, escreve. Então agora eu preciso saber que aquela carta não foi para mim, foi para os romanos. Só que como tem essa transcendência, eu posso extrair dali coisas boas para a minha vida espiritual, tá certo? Agora, para finalizar aqui, quero deixar aqui umas dicas. Umas dicas aqui para você, calma aí. Algumas ferramentas importantes que você pode utilizar para o estudo da Bíblia, para o bom estudo e boa interpretação da Bíblia. Tem algumas ferramentas importantes. Então, vou dar aqui algumas delas só. Primeiro, não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. Você tem aqui o pastor, tem anciãos, tem professores da escola sabatina. Você pode consultar quando você tiver dúvida, tá certo? Não é nenhum pecado consultar as pessoas. Outra coisa, é um bom dicionário bíblico. Eu trouxe aqui, quero mostrar para vocês, só para mostrar aqui, ó, um bom dicionário bíblico. Você pode adquirir isso pela internet. Irmão, isso aqui é uma preciosidade, porque aqui você tem uma palavra lá na Bíblia, ou algo que você não entende e não sabe o que é, vai aqui que aqui diz, discrimina, dá a origem, às vezes mostra foto da coisa que você está pesquisando. É uma ferramenta preciosa, um dicionário bíblico. Todo estudante da Bíblia que quer se aprofundar na Bíblia deveria ter um. Outra coisa, comentário bíblico. Agora aqui eu tenho que puxar a brasa para a nossa sardinha. Um bom comentário bíblico é o Adventista do Sétimo Dia, né? Confio muito, se você olhar aqui os autores, são pastores que dedicaram a vida toda ao estudo da Palavra de Deus, se especializaram em grego, em hebraico, em aramaico, foram lá, consultaram as bibliotecas, passaram a vida estudando, está aqui o resultado do trabalho dele. Comentário bíblico, existe muitos por aí, bons também, mas eu recomendo o comentário bíblico adventista. Você tem também tratados teológicos adventistas, são livros assim também, eu não trouxe por causa do peso, era muito pesado, eu tenho em casa tratado teológico adventista, que te dá um embasamento fantástico a respeito da Bíblia, e com base na Bíblia.
Então, se você quer aprofundar o seu estudo na Bíblia, quer conhecer melhor a vontade de Deus, quer ser um estudante realmente como deve ser o estudante da Bíblia, procure essas ferramentas. Você vai conseguir ter uma melhor interpretação. E fora disso, mais 2 dicas aqui para a gente encerrar. Pesquise, leia, veja vídeos a respeito dos assuntos. Cuidado com os vídeos de internet, porque tem muita coisa errada, muita interpretação errônea, né? Muita besteira na internet. Eu aconselho buscar material adventista. A igreja adventista é uma igreja séria quando o assunto é estudar a Bíblia. Então, busque material adventista. E por último, uma excelente dica, assista à classe Princípios. Venha à classe Princípios. Aqui nós vamos estudar a Bíblia com toda essa temática aqui, com todo esse embasamento. Tá certo? Obrigado pela sua visita, Fernando. Posso fazer um comentário Sim. sobre o vídeo, né? Sim. Samuel Bacchiocchi, que eu considero um grande teólogo, né? Sim, já faleceu, né? Já falecido, né? Quando ele pesquisou sobre a palavra vinho, ele descobriu que o povo judeu tinha uma maneira de armazenar o suco do vinho durante 12 meses Sem fermentar. Isso é interessante. Né? Interessante. Mas eu guardava o vinho fermenta, o suco fermenta. Eles tinham uma maneira de... Já tinha uma técnica, né? Tá certo. Muito bem, vamos ficar em pé e vamos orar? Sandra, pode orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos, Senhor, inteiramente gratos a Ti pela oportunidade que tivemos nesta manhã de ouvir a Tua palavra, de estudarmos e compreendermos um pouco mais sobre o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que nos dê sabedoria, discernimento, paciência e disposição para estudarmos a Tua palavra assim como ela deve ser estudada. Amém. Convidamos o Senhor para que permaneça conosco agora, durante o culto e todo o restante deste sábado. Guarda cada pessoa que aqui chegou e traga novamente aqui sábado que vem. Toma-nos, pois, em tuas mãos, te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.